Então, pessoal, agora nós vamos para essa última parte da nossa aula, falando sobre a Lei 11.892 de 2008, nós vamos resolver algumas questões de concursos de provas anteriores para institutos federais, para alguma instituição da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, e vamos comentar, tá? Tem bastante questões aí, nós não vamos fazer todas, vamos fazer só algumas, mas eu sempre falo para você, se você estiver resolvendo, tiver alguma dúvida, né, em relação à resposta, ao conteúdo, manda um e-mail para mim, leis.educação@gmail.com, e nós vamos tentar aí te esclarecer e resolver a sua dúvida, tá bom? Então pega aí o seu material, né, ele está postado aí no nosso site, e nós vamos resolver a questão de número 5. A questão de número 5 é uma questão de 2015, tá, da banca BioRio, foi feita para o Instituto Federal do Rio de Janeiro para o cargo de auxiliar de biblioteca. Tá aí a questão, ela está aí, né, na nossa tela, ela diz assim: os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia são instituições de... Então ela quer saber quais os cursos que os institutos federais trabalham. Tá? É fácil, né? Nós sabemos que os institutos federais trabalham com a educação básica, lembra? A educação profissional, que é um dos principais focos, né, da rede dos institutos federais, e também com a educação superior. Então vamos ver aí qual que é a alternativa que traz essas respostas para nós. A alternativa A traz educação superior apenas, então a gente já pode eliminar essa alternativa. A B traz educação básica apenas, então também eliminamos. A C traz educação superior e profissional apenas, também está errado. A D, educação básica e profissional apenas, faltou aí a superior, né? E a alternativa E traz educação superior, básica e profissional. Então a gente pode estar aqui grifando aqui essa resposta, porque é a alternativa correta, né? Educação básica. Você pode ver que a banca, ela misturou, né? Ela, em vez de colocar na sequência básica, profissional superior, ela deu uma confundida aí para o candidato, mas a alternativa correta é essa, tá, pessoal? Vamos resolver a questão de número 12. Uma questão também para o Instituto Federal, só que o Instituto Federal do Piauí aqui no caso, para o cargo de administrador, a banca FunRio, e a prova foi em 2014. Acerca do que prevê a Lei 11.892 de 2008 sobre a estrutura organizacional dos institutos federais, seguem-se 4 afirmações. Então, pessoal, aqui do último módulo da aula, antes daqui das nossas questões, eu expliquei sobre essa questão da estrutura organizacional. Então, vamos ver se a gente consegue aqui responder essa questão facilmente. Primeiro item, a reitoria, como órgão de administração central, poderá ser instalada em espaço físico distante de qualquer dos campos que integram o Instituto Federal, desde que previsto em seu estatuto e aprovado pelo Ministério da Educação. Então, até aí, pessoal, correto? Tá certo, né? 2. Os reitores serão nomeados pelo Presidente da República para um mandato de 4 anos, permitida uma recondução após processo de consulta à comunidade escolar do respectivo Instituto Federal. Tá certo também, pessoal? Tá certo, né? Vamos para o terceiro. O Conselho Superior, de caráter consultivo, será composto pelo reitor, pelos pró-reitores e pelo diretor-geral de cada um dos campos que integram o Instituto Federal. Gente, tem um erro nessa alternativa. Você conseguiu identificar? Olha só, toda a especificação do item está falando do colégio de dirigentes, que é composto por todos os diretores dos campos, pelos pró-reitores, pelo reitor, que é de caráter consultivo. Essa alternativa estaria correta se lá no início tivesse o colégio de dirigentes. Mas aqui ele fala do Conselho Superior. E o Conselho Superior ele não é composto simplesmente pelos diretores, pelo reitor e pelos pró-reitores, lembra? Ele é composto também por técnicos, por docentes da instituição, por alunos atuantes, alunos egressos, representantes da comunidade, representantes do MEC, você se lembra disso? Então, que são eleitos, e ele também tem um diferencial do Colégio de Dirigentes, que o Conselho Superior ele tem um caráter consultivo e deliberativo. Então, essa alternativa ela é falsa, tá? Então, ela está errada.
a questão, vamos ver o comando da questão. A questão pede, segue as informações e pede depois o que está correto. Então, a terceira você já pode eliminar aí, tá? Então, vamos aqui, essa aqui então, ela está errada, tá? A terceira. Vamos ver a quarta alternativa. A administração dos institutos federais terá como órgão superiores o colégio de dirigentes e a reitoria. E aí? Tá faltando alguma coisa, não tá? Colégio de dirigentes, a reitoria e o conselho superior. Então, esse item também está faltando, então ele está incorreto. Então, o que sobra para nós aí? O primeiro e o segundo que estão corretos, vamos procurar lá na alternativa. A gente tem aqui ó, 1 e a 2 apenas. Então, a gente tem aqui a alternativa A da nossa questão 12 é a correta, tá? Vamos fazer uma próxima. Questão 15, da banca Cetro. Essa questão foi para o Instituto Federal do Paraná, para o cargo de auxiliar de biblioteca e foi no ano de 2014, tá? Conforme a Lei 11.892 de 2008, a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica é vinculada ao Ministério da Educação e constituída. Então aqui a banca quer saber se o candidato sabe quais são as instituições de ensino que compõem a rede federal. Também é fácil, né? Lembra lá no primeiro artigo da Lei 11.892? Então o item 1 fala: pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, tá certo? Sim, a UTF-PR faz parte da rede federal. Pelas escolas técnicas vinculadas às universidades federais, certo também. As escolas técnicas que continuaram vinculadas às UFs, elas fazem parte da rede federal de educação profissional. Terceiro, pelos institutos federais de educação, ciência e tecnologia. Tá certo também? Também está certo. Essa instituição também faz parte da rede federal. Então a gente tem aqui que as três alternativas estão corretas. Mas olha só, pessoal, essa questão ela poderia dar um recurso aí para o candidato. Por quê? Olha só, a gente vai marcar aqui, né, a alternativa correta. Tudo bem, ela traz aí itens, mas falta coisa, não falta, pessoal? Olha só, faltou falar do Colégio Pedro II, não faltou? Faltou falar dos dois Cefetes, o Celso Socorro da Fonseca, o Cefete de Minas, o Cefete do Rio de Janeiro. E diz assim que ela é constituída, não é só pelas três instituições, tá? Então, poderia dar um recurso, essa questão poderia ser anulada porque ela estaria incompleta. Bom, mas se cair dessa forma, se ela for cancelada, pelo menos você respondeu certo, né? E ganha a questão se ela não for anulada. Vamos fazer aí a questão 16. Também é da banca Cetro, do Instituto Federal do Paraná, uma prova aí para o cargo de assistente de alunos, também em 2014. Vamos ler. Com base na Lei 11.892 de 2008 sobre as finalidades, as características e os objetivos dos institutos federais, marque V para verdadeiro e F para falso e em seguida assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Então vamos lá. O que o comando da questão é que você analise, fale se é verdadeiro ou falso e depois lá, vamos ver aí, ó. Lá nas alternativas vai estar falando se é verdadeiro ou falso, tá? Então vamos ver o primeiro item aqui. Está falando o quê? Sobre as finalidades, características e objetivos. Essa questão, gente, ela é bem confusa, tá? Porque ela traz exatamente, lembra aquele quadro das características, finalidades e objetivos? Ela vai perguntar se é uma finalidade ou um objetivo. Vamos ver se você acerta aí. Promover a integração e a verticalização. Pessoal, sem terminar de ler. Promover. Estava lá no nosso quadro, do lado das finalidades características, do lado dos objetivos. Isso aí, pessoal, do lado dos objetivos. Então, mesmo sem a gente terminar de ler, a gente já vai lembrando que é falei errado, pessoal, não está nos objetivos, desculpa aí. Eu me confundi agora aqui. Promover está do lado das finalidades e características, e não é objetivo, tá? É porque eu confundi com o comando da questão, olha só o que ele vai perguntar para você agora. Promover a integração e a verticalização da educação básica, a educação profissional e a educação superior, otimizando a infraestrutura física, os quadros de pessoal
e o recurso de gestão é um dos objetivos dos institutos federais? Não, não é. É uma das finalidades e características. E você vai se lembrar disso porque como inicia, né, o item? Promover. E promover a gente se lembra que estava lá em finalidades e características. Então a primeira, ela é o quê? Falsa. Vamos ver lá na nossa alternativa já qual que tem falsa aí, ó. A B, a B, a C e a D. Então a gente já elimina a alternativa A e a alternativa E, que trazem o primeiro como verdadeiro. Vamos ver o segundo, se está correto. Estimular e apoiar processos educativos que levam à geração de trabalho e renda e à emancipação do cidadão na perspectiva do desenvolvimento socioeconômico local e regional é uma das finalidades dos institutos federais? Só lembra que na aula, se você se esqueceu, volta lá. Na aula que nós falamos sobre a questão do artigo 6 e 7 da Lei 11.892 de 2008. Pessoal, lembra que eu falei sobre a questão do estimular e apoiar que levem à geração de trabalho e renda, né? Eu falei para vocês que quando fala de gerar recurso financeiro, coloquei até um cifrão lá, de reais, falava sobre questão de objetivo, tá? Objetivo. Então, olha só, a questão coloca que o item estimular e apoiar processos educativos é uma das finalidades? Não, pessoal, é um objetivo, tá? Então, essa também está errada. Vamos ver com o que a gente fica aqui. A gente fica com a B e a gente fica com a D, né? Então, vamos para a próxima proposição aí, ver se ela está correta, tá? Nossa questão aqui de número 16. O terceiro item. Ofertar educação profissional e tecnológica em todos os seus níveis e modalidades, formando e qualificando cidadãos com vistas na atuação profissional nos diversos setores da economia, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional, compreende uma das finalidades e características dos institutos federais. Essa tá certa, pessoal. Ofertar, lembra o primeiro item que a gente colocou lá no nosso esqueminha. Ofertar educação profissional, com todos esses critérios aí, é uma das finalidades e características do Instituto Federal. Então, a última está correta. Então, a gente tem falso, falso e verdadeiro. Vamos ver aí onde está a nossa alternativa correta? Está aqui, ó. O B, né? E você acertou aí, fazendo na sua casa? Tenho certeza que você acertou, que você ficou atenta na nossa aula sobre os artigos 6 e 7 da lei e também fez aí o seu esquema, não foi assim? Se errou, olha só, ainda dá tempo, pega aí, faz de novo, aprende aquele quadrinho lá para você não se dar mal numa hora de uma questão dessa na prova. E vamos fazer aqui mais uma para a gente finalizar, é a número 17, a da Banca Funrio, foi para o Instituto Federal do Piauí, para o cargo de técnico em segurança do trabalho, tá? E o ano foi 2014. Acerca da lei que prevê a Lei 11.892 de 2008, segue-se 3 disposições. Então vamos ver. Vamos ver lá embaixo o que é que pede nessa questão aqui, pessoal. Pede o que está correto, tá? Em cada um desses itens. Então vamos ver se eles estão corretos ou não. No CAMP, em processo de implantação, os cargos de diretor-geral serão providos em caráter pro tempore. Até aí, pessoal, lembra? Tudo certo, né? Antes de ter lá os 5 anos que a gente pode identificar alguém que pode se candidatar. Após processo de consulta à comunidade do respectivo campus, atribuindo-se o peso de 1/3 para a manifestação do corpo docente, 1/3 para a manifestação de servidores técnicos administrativos e 1/3 para a manifestação do corpo discente. Aí ficou confuso, né, gente? Olha só. Tá, primeiro fala que como implantação os cargos serão em caráter pro tempore, mas eles não são eleitos, pessoal. Pro tempore é indicado pelo reitor, tá? O que tá falando aí na sequência de 1/3 para cada representação do segmento
docente, técnica administrativa e aluno, é quando já pode ter uma eleição, quando já são identificados no campus, aí a partir de 5 anos, servidores que atendem aos critérios para se elegerem como diretores gerais. Então, esse item, ele está falso, errado, tá? Então, ele não vai entrar na nossa resposta. Então, vamos ver lá. O 1, você já elimina aí, ó. Alternativa A, alternativa C e alternativa D. Olha aí, eliminou quase tudo já. Quase já respondeu a sua questão sem ler os outros itens. Tá vendo aí? Como é tranquilo quando a gente vai eliminando? Então, a gente fica aí com a alternativa. Ou é a alternativa B, ou é a alternativa E. Vamos ver, então, se os dois estão corretos ou só o terceiro está correto. Vamos ler o segundo item. As unidades escolares que atualmente compõem a estrutura organizacional do Colégio Pedro II passam de forma automática, independente de qualquer formalidade, à condição de campus da instituição. E aí, pessoal? Como que está aí esse item? Está correto. Não só aconteceu isso com as unidades escolares do Colégio Pedro II, mas também com as unidades escolares de todas as escolas técnicas que se transformaram em institutos federais, tá? Elas passaram de forma automática, não precisou ter nenhuma formalidade. Depois que a lei foi publicada, passaram à condição de campus da instituição. Então, o 2 está correto. Então, a gente já sabe que não é a E, porque se o 2 está correto, a gente precisa de uma alternativa que tenha o item 2. E seria o B, e a gente responderia a questão com certeza, sem nem mesmo ler a terceira, mas vamos ler para a gente tirar a dúvida. A reitoria, como órgão de administração central, poderá ser instalada em espaço físico distinto de qualquer dos campos que integram o Instituto Federal, desde que previsto em seu estatuto e apoiado pelo Ministério da Educação. Isso aí, tá certo, né? Nós lemos isso aí, sabemos que as reitorias podem se estabelecer em uma administração em espaço físico distinto de qualquer campus. Então, a gente tem aqui como resposta correta a alternativa B e fechamos aí as nossas questões. Acertou essa daí também? Então, pessoal, a gente encerra aqui, né, com essa aula sobre a questão da Lei 11.892 de 2008, que estabelece, né, a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. E eu desejo a você aí boa sorte, bons estudos, muito ânimo, foco, né, fé. Tenha certeza aí que Deus vai estar te capacitando para você aprender cada vez mais. Coloque sua confiança mesmo, que Deus pode te abrir as portas. E claro, Deus vai te recompensar a partir dos seus esforços aí, da sua dedicação, tá bom? Então, não desanime, se o seu edital está aberto, é hora de estudar muito mesmo, tá? E vai à frente aquele que se esforça mais, tá? E que se ocupa mais aí em tempo de estudo. E nós vamos ter aí as próximas aulas e eu espero você para estarmos falando de outros conteúdos aí para você que está fazendo esse concurso na área de educação. Então, um abraço, até mais, bons estudos!